Saudações. Me permita rezar com você. Eu não sei se você está rezando de manhã, que você tenha um ótimo dia, portanto. Eu não sei se você está rezando à tarde, que seja uma tarde maravilhosa, cheia de Deus. Eu não sei se você está rezando antes de deitar, rezando à noite, mas que esta oração te prepare para um bom sonho e um descanso restaurador. Eu sempre gostei de ensinar para aqueles que estão comigo que aquilo que a gente ouve no final de semana, no domingo, especialmente no dia do Senhor, o Evangelho nos capacita para a semana toda. Essa semana nós estamos iluminados, fomos iluminados pelo Evangelho de, de Jesus, que vai até os discípulos no meio do alto mar e eles simplesmente açoitados pelas ondas, pelo vento, e em Jesus tem essa força de acalmar as tempestades. Eu gosto e quero que você entenda que esse evangelho tem que refletir durante a semana toda para você. Eu quero rezar com você para que esta semana realmente seja este dia, esta tarde, esta noite seja abençoada por Deus. Vamos lá? Eu te convido então a entrar na presença de Deus, traçando sobre o seu corpo, sobre a sua vida, o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus Pai, que é amor, de Deus Filho, que acalma a tempestade, a unção e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Eu gosto dessa oração porque fala da mãezinha, pede para que realmente descubramos que não estamos sozinhos, pois temos um Deus, temos nossa mãe nos cobrindo sempre com seu manto de amor, para que a gente não fique sozinho e não tenha medo. Por isso, digamos assim: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo. Ó Nossa Senhora, nos cubra com teu manto, e Jesus misericordioso, se acaso chorarmos, venha enxugar o nosso pranto. Amém. Este final de semana, a gente ouvia que Jesus ficou com as multidões após ter multiplicado os pães, e ele permanece com a multidão e os discípulos entram na barca e vão para alto mar. Jesus sobe para rezar, a noite cai e ele vai sobre o mar, andando até os discípulos. O mar, você deve ter ouvido, teu pastor, teu padre, teu reverendo falou isso no final de semana, o mar é sempre o simbolismo das forças contrárias, é o simbolismo da morte, é o simbolismo do desconhecido. Jesus, já antevendo aquilo que era a sua manifestação como Deus, de forma divina, quer nos ensinar. Eu tenho poder sobre os mares, eu ando sobre o mar, eu venço a morte. E assim como os discípulos têm o destino de seu mestre, mas fique sempre atento, a cruz e a ressurreição são sempre presenças firmes na vida do cristão. A cruz, sofrimento e sempre lembrança de que Deus nos ama. E a ressurreição, de Cristo em nós e de nós na humanidade. Nós que outros Cristos ressuscitantes que vamos. Portanto, não há noite escura. A noite já era avançada e os discípulos, naquela pequena barca, eram açoitados pelo mar. Eis que o medo se instaura. E quando o medo se instaura, a alucinação vem junto. Repito, quando você tem medo, você alucina. Eu também. O ser humano, o medo é o pior conselheiro. Todas as manifestações extremadas de sentimentos são péssimas conselheiras. Se você está com raiva, não tome decisão. Se você está odiando, não tome decisão. Se você estiver muito apaixonado, não tome decisão. Triste, não tome decisão. Se você estiver muito angustiado, quanta gente está com uma angústia tão grande e tira a própria vida? Não tome decisão quando estiver angustiado. E medo. Se você está com medo, não tome decisão. Permaneça. Permaneça firme. É aí que vem aquela parte mais bonita, que Pedro quer dar uma de bonzão. Permita-me que vou até o Senhor, se o Senhor é quem é. Por que ele não falou assim, mestre, confiamos que é o Senhor, vem até aqui, vem até aqui. Não, não, eu não tenho paciência não, eu quero ir até aí. Olha como que a impaciência é. Ele quer caminhar sobre o mar também. Ele quer caminhar. Por que não permaneceu na barca e permitiu que Jesus viesse até ele? Enfim, eis que Pedro vai, assim como todos nós, na nossa ansiedade, no nosso medo, quer tomar decisão, não consegue esperar e vai. Eis que o vento sopra, assusta, alucina e começa a afundar. Eis que vem Deus sempre ao nosso encontro. Como? Vem de dedo estendido, dedo em riste, falando assim, tá vendo? Você devia ter confiado, você devia ter ficado dentro do barco. Não. Estende a mão e pega na mão de Pedro. Pega em nossa mão e nos salva. Lógico, aí tem
aquela conversinha, né? Pedro, homem de pouca fé. Oh, como vocês têm pouca fé, né? E aí, quando Jesus volta ao barco, quando Jesus volta à vida da igreja, quando Jesus volta à nossa vida, acalma a tempestade. Talvez você e eu precisemos descobrir para esta semana que Deus caminha conosco. Não importa se a noite veio, se a noite é escura e você sabe que não está sozinho, igual a criança, se a noite está muito escura, tem barulho lá fora, vem para o quarto da mãe, vem para o quarto do pai. Para quê? Para ser protegido. Quando a gente descobre que Deus está sempre aqui dentro, mesmo que a gente tenha medo, mesmo que o vendaval lá fora, e tem bastante gente que tem medo de temporal, né? Mesmo que esteja batendo as janelas, as portas, acalma. O colo de mãe, o colo de pai faz com que o medo passe, a gente consiga controlar o medo que está em nós. Portanto, volte ao colo de Deus, volte ao colo desse Pai amoroso e misericordioso, que não estende dedo, não aponta dedo, estende mão, deste Deus amoroso que está sempre de braços abertos a te acolher. Que você tenha uma semana, um dia, uma tarde, uma noite, uma vida abençoada. Pegue a água para a gente abençoar. Sempre é bom ter água benta dentro de casa. Abençoai, Senhor, esta água que, recordando nosso santo batismo, seja uma água pura, limpa, que lave por dentro e por fora, afaste todos os males, revigore estes teus filhos, e que todos que beberem desta água sejam limpos, purificados, afastando todo o mal, mal olhado, quebranto, tudo aquilo que não for da tua vontade, Senhor, que seja uma água realmente reidratante. Abençoai, Senhor, esta água no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé. Amém? Amém. Acabei de falar sobre mal olhado, quebranto, né? São palavrinhas antigas, de repente os jovens nem saibam o que é. E eu gosto de falar a partir daquilo que eu aprendi na minha vida, de religioso, de psicólogo, nos cursos que eu fiz na filosofia, de dizer que nós somos energia. Estou com a caneta na mão, lembra daquela experiência nas aulas que a gente passava a caneta assim e a gente colocava o papelzinho atraía? Nós somos energia. Quebranto, mal olhado, nada mais é do que uma energia ruim que a pessoa joga para você. Ai, nossa, o que eu faço quando acontecer isso, reverendo? Zé, o que eu faço? Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Automaticamente cria-se uma barreira, cria-se uma energia tão positiva em você, uma confiança tão grande, que nenhum maloiado, quebranto, nada que te fizerem de mal, pegará, pois é o Senhor Deus que está com você. E aí, quando a gente descobre isso, quando a gente descobre que Jesus diz assim, sou eu, coragem. Ou seja, ninguém é como Deus. E onde que a gente lembra que ninguém é como Deus? Quando a gente lembra que quando existiu uma guerra no céu e o demônio foi derrotado porque ele quis ser como Deus, um anjo disse, ninguém. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja nosso auxílio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Glorioso São Miguel, defendei-nos no combate. Muito obrigado, que você tenha uma semana muito abençoada. Essa semana, não sei os dias que eu conseguirei gravar, mas utilize esse vídeo durante a semana toda para que você reze, reflita que ninguém é como Deus, que eu não posso tomar atitudes precipitadas, movido ou movida pelo meu medo, pela minha ansiedade, pela minha raiva, pela minha angústia, pela minha depressão. Não posso tomar decisão. Não posso pedir a conta, não posso ir embora de casa, não posso terminar relacionamento. Quando eu estou com medo, ansioso, depressivo, com raiva, ou não posso também pedir em casamento, porque só dá, né? Já sabe que não dá. Quando o vento é contrário, quando está acontecendo alguma coisa que você não está entendendo, não tome decisão. Mesmo que a noite esteja escura, que você esteja se sentindo sozinho, Deus está com você. Tá vendo? Tô te contando, tô te dando algumas dicas aí para sua semana. E sempre, sempre descubra que é o Senhor Deus que diz para você: sou eu, o teu Deus. Coragem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Muito obrigado por sua presença. Que o Senhor Jesus seja sempre a vossa força. Permaneça em paz e que Ele sempre te acompanhe. Graças a Deus. Um beijo no seu coração. Acreditar faz bem.